As cortes de imigração entram em colapso com os 2 milhões de casos e a maioria são pedidos de asilo de quem entrou pelo Caicai. É isso mesmo, gente. O Biden emitiu memorandos e ordens executivas para desarmar a política de tolerância zero do seu antecessor Trump, mas em vez de melhorar o sistema, ele reduziu a capacidade de resposta e a nossa crise migratória na fronteira só aumenta. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Immigration USA, onde nós abordamos assuntos relacionados aos bastidores da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você saiba tudo sobre o que está acontecendo em relação a imigrante, fronteira, Caicai, enfim, tudo sobre a fronteira a gente aborda aqui nos bastidores do canal Immigration USA. Vale lembrar aquele recado de sempre, ajude o nosso canal, não deixe, gente, de compartilhar esse vídeo. Lembrando que os nossos vídeos eles são informativos, validados para advogados de imigração e nós não incentivamos a imigração ilegal. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a nossa equipe de advogados nos ajuda a responder todas as dúvidas de vocês. Vale lembrar, gente, que esse canal é uma ação digital das ONGs que ajudam os imigrantes no processo pós-travessia. Essas ONGs elas são um braço social das igrejas católicas e evangélicas e você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho acessando o site da National Immigration Project e da Immigration Guide. Bom, gente, o que está acontecendo, né? Lembra da lei dos 300 dias, que quem entrava pelo Caicai seria deportado em 300 dias? Gente, isso não está valendo. Por que não está valendo? Porque o governo americano, na verdade, as cortes de imigração não estão conseguindo processar todos os pedidos de asilo em 300 dias, que corresponde a 10 meses. Por quê? Porque entrou muita gente atravessando a fronteira de forma ilegal. E desde que assumiu o controle da Casa Branca, o governo de Joe Biden emitiu memorandos e ordens executivas para desarmar o quê? A política de tolerância zero do governo Trump e preservar a manutenção do devido processo migratório. Mas 20 meses depois, o panorama da Corte de Imigração é inquietante, gente. O governo admitiu mais de 1 milhão de novos solicitantes de asilo. Isso foi divulgado no The New York Times na última terça-feira. No ano passado, quando o Biden assumiu o cargo, a quantidade de casos dependentes da Corte de Imigração era de aproximadamente 1,2 milhão, de acordo com os dados do Centro de Informação e Acesso de Registros transacionais. Só que em meados de julho deste ano, o Centro de Informação revelou que havia mais de 1 milhão e 800 casos no final acho que de agosto de 2022. Com essa quantidade de casos, gente, a média de decisão dos tribunais subiu para 3,9 anos. Ou seja, esse é o tempo que está demorando para que os estrangeiros que dependem dessa solução para viver com mais tranquilidade aqui nos Estados Unidos. Então, o que está acontecendo? O imigrante, ele atravessa a fronteira, se entrega pelo Caicai, fica preso na tenda. Se ele conseguir responder o processo em liberdade aqui nos Estados Unidos, que geralmente há famílias que conseguem por causa das crianças que são usadas, né, para serem libertas, essa família ela vai demorar em média entre 3 a 5 anos para ser deportada, receber a carta de deportação, porque não está conseguindo, gente, fazer o processo de forma rápida. A lei dos 300 dias não está valendo. Entrou muita gente. Porém, para algumas, a demora ela se transforma em alívio, porque podem estender esse tempo aqui nos Estados Unidos, amparados por uma decisão judicial. A gente já falou que quem consegue entrar pelo Caicai não fica ilegal. Ele entra ilegal, mas ele obtém um status de solicitante de asilo, tá? Ou seja, ele está legalizado porque a imigração tem conhecimento dele e já soltou ele aqui dentro do país. Mas quem não passou, quem não se entregou, fez a rota por fora, esse sim está totalmente ilegal. Só que quem entra pelo Caicai, ele fica legalizado até a última corte, que é a corte onde o juiz de imigração vai bater o martelo com a carta de deportação. Aí sim,
esse imigrante ele fica ilegal. Mas quem consegue entrar, atravessar e pedir asilo, consegue até permissão de trabalho. Está demorando, mas consegue. Então, ao contrário dos centenas de milhares que entram no país sem ser detectados, muitos aguardam o pedido de asilo, que é uma possibilidade remota, e terão de esperar 7 anos em média antes que uma decisão sobre o seu caso seja tomada, em virtude do obstruído sistema de imigração da nação. Então, a Corte de Imigração tem pouco menos de juízes ativos, de acordo com os dados da Associação Nacional de Juízes de Imigração. O alto número de detenções de documentados na fronteira sul nos últimos 2 anos é utilizado para republicanos para insinuar que está havendo uma invasão e se convertendo em uma grave ameaça para a segurança pública e doméstica dos Estados Unidos. Mas o discurso não detalha que a maioria dos estrangeiros que chegam à fronteira eles são deportados e outros são colocados em processos de deportação, onde tem possibilidade de solicitar o asilo. Então a crise na fronteira acaba, gente, sendo parte do discurso e do debate político na eleição de meio termo já para o final desse ano, quando os eleitores eles vão às urnas para eleger os representantes da Câmara de Deputados, estão acompanhando isso aí, e uma parte do Senado, governadores e autoridades municipais dos condados estaduais, ou seja, esses republicanos eles estão usando a crise migratória para atingir os democratas. E a gente vê que 2 governadores já levantaram a bandeira que odeiam e são contra os indocumentados, que são os governadores do Texas e da Flórida. Então os democratas eles culpam os republicanos por trancarem a aprovação da reforma imigratória no Congresso, que não apenas legalizaria a maioria dos 11 milhões de indocumentados, como também modernizaria a lei de imigração e designaria recursos para a contratação de novos agentes federais na fronteira e juízes para as cortes de imigração, destravando a demora no julgamento dos casos que estão nos tribunais. Vale lembrar, gente, que quem já entrou há anos atrás, antes de 2020, são pessoas que o processo vai ficar engavetado ali, pode demorar até 10, 20 anos. Já quem entrou a partir de 2020 com aquela diretriz do Derek e do Doherty, esses processos vão ser mais rápidos. Só que não é mais rápido em 300 dias como eles falaram, porque não vai dar tempo. Vai ser em média uns 5 até 10 anos. Então, gente, essa é a informação de hoje. Vale a pena você ficar informado sobre isso, porque existe uma crise na fronteira entre o México e os Estados Unidos, e é isso que a gente aborda aqui, sempre deixando os imigrantes, seja você com status de legalizado ou ilegal, a nossa missão aqui é manter vocês informados sem causar qualquer tipo de terrorismo, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.